5 cores cegam a visão, 5 tons ensurdecem a audição, 5 sabores corrompem o paladar. Estes versos não condenam as cores, os sons ou os sabores. O que eles denunciam é algo muito mais sutil. O excesso de estímulos destrói a capacidade de perceber a essência. A mente comum imagina que quanto mais experiências acumula, mais viva se torna. Mas o caminho, no entanto, revela exatamente o contrário. Quando tudo se torna excesso, os sentidos deixam de servir à consciência e passam a escravizá-la. Venha, sente-se comigo em silêncio, porque estes versos falam da prisão invisível dos sentidos. Cinco cores cegam a visão. Lao Tse aqui não está condenando as cores. A natureza inteira é colorida. O nascer do sol, as flores, as folhas, o céu, tudo manifesta beleza. Então por que Lao Tse diz que as cores cegam? Porque ele não está falando da beleza natural. Ele está falando do excesso. Quando os olhos vivem constantemente estimulados por imagens intensas, começam a perder a capacidade de enxergar o simples. Hoje chamaríamos isso de saturação da percepção. Quanto mais imagens extraordinárias procuras, menos consegues contemplar uma folha caindo. Quanto mais teu olhar se acostuma ao espetáculo, menos ele percebe o milagre do cotidiano. Não são as cores que cegam, é o excesso delas que roubam a visão da essência. No entanto, existe uma outra forma de cegueira. Quando tua mente está sempre procurando o extraordinário, ela deixa de ver o ordinário. Olhe para uma criança. Ela contempla uma pedra durante minutos, porque ainda não perdeu a visão. O adulto, no entanto, passa pela pedra sem sequer percebê-la, não porque seus olhos pioraram, mas porque sua atenção foi capturada pelo excesso. O caminho ensina a recuperar um olhar simples, um olhar que vê antes de julgar, antes de comparar e antes de desejar outra coisa. Cinco tons ensurdecem a audição. O mundo moderno está cheio de sons, mas raramente escuta. Quando os ouvidos vivem mergulhados em estímulos contínuos, música constante, notícias, conversas, ruído, audição incessante, o silêncio torna-se quase insuportável. Mas é justamente no silêncio que as coisas mais profundas podem ser ouvidas. Quem nunca silencia, deixa de ouvir aquilo que o ruído não consegue dizer.
O tal ensina sem palavras. A árvore não faz discursos. O rio não explica seu caminho. O vento não apresenta argumentos. Mas quem aprendeu a escutar percebe ensinamento em tudo. O excesso de sons externos impede essa escuta. O excesso de pensamentos internos também. Porque a maior surdez não acontece nos ouvidos, acontece no coração. Cinco sabores corrompem o paladar. Lao Tse novamente não critica o alimento. Ele critica a busca incessante por estimulação. Quando alguém vive apenas procurando sabores cada vez mais intensos, o paladar torna-se insensível. Depois, já não aprecia um alimento simples. Precisa de sempre mais, mais doce, mais forte, mais intenso, mais elaborado. O mesmo acontece com toda a vida. Este verso não fala apenas de comida, fala de toda a experiência humana. Quanto mais buscas estímulos intensos, mais difícil se torna apreciar o simples. A paz parece sem graça, o silêncio parece vazio, a rotina parece insuficiente. Então a mente vive faminta e nunca satisfeita. O excesso de prazer destrói a capacidade de sentir alegria. Lao Tse não está falando apenas de visão, audição e paladar. Na verdade, ele está falando de consciência. Os sentidos foram feitos para servir ao espírito, mas quando são continuamente superestimulados, tornam-se senhores dele. Então, o homem deixa de contemplar e passa apenas a consumir. Como as cores podem cegar, como os sons podem ensurdecer, como os sabores podem corromper justamente aquilo que nasceram para satisfazer. A resposta está no excesso, mas não apenas no excesso dos sentidos. Está no excesso da mente. Lao Tse percebeu algo que hoje continua sendo uma das maiores doenças da humanidade. Quanto mais os sentidos são constantemente estimulados, menos profundamente conseguem perceber. A maioria acredita que perceber mais depende de receber mais estímulos. Mas Lao Tse afirma exatamente o contrário. Quanto mais você busca estímulos, menos sensível se torna. Pense nos olhos. Quem vive cercado por luzes intensas já não percebe a delicadeza do amanhecer. Quem vive mergulhado em imagens incessantes
perde a capacidade de contemplar uma única folha balançando ao vento. Os olhos continuam funcionando, mas a visão desapareceu, porque ver não é apenas registrar imagens, é encontrar presença. O mesmo acontece com a audição. Vivemos rodeados por músicas, notificações, conversas, opiniões e ruídos. Mas quantas pessoas ainda conseguem ouvir o vento atravessando as árvores? Quantas conseguem escutar o próprio respirar? Quantas conseguem ouvir o silêncio? O homem moderno ouve milhares de sons, mas perdeu a capacidade de escutar, porque ouvir não é captar vibrações, é estar presente. Quanto aos sabores, o paladar foi criado para perceber o alimento, mas quando a mente transforma o prazer em vício, o sabor deixa de servir à vida e a vida passa a servir ao sabor. A comida deixa de nutrir e passa apenas a estimular. O mesmo acontece com todos os sentidos. O problema nunca foi o prazer. O problema é a compulsão. O caminho não condena a beleza, a melodia e o prazer. Condena a dependência. Mas existe um aspecto muito mais profundo. As cores, os sons e os sabores são apenas exemplos, mas Lao Tse está falando de todos os desejos da mente. O ego vive procurando intensidade, sempre mais, mais novidade, mais emoção, mais prazer, mais informação, mais entretenimento, mais experiências. Ele acredita que intensidade é vida. Mas intensidade constante produz anestesia. Observe uma verdade simples. Quem ingere açúcar todos os dias precisa de cada vez mais açúcar para sentir o mesmo prazer. Quem vive cercado por barulho precisa de cada vez mais barulho para sentir excitação. Quem vive procurando estímulos cada vez maiores perde a capacidade de alegrar-se com o simples. E aqui surge um dos ensinamentos mais desconcertantes do caminho. O excesso não amplia a percepção. O excesso destrói a percepção, porque a percepção nasce da sensibilidade, e a sensibilidade floresce na simplicidade. O sábio não precisa de uma montanha de prazeres para sentir alegria. Uma brisa basta. Uma gota de chuva basta. O canto de um pássaro basta. Uma respiração consciente basta.
porque sua percepção não foi anestesiada pelo excesso. As 5 cores representam tudo aquilo que captura continuamente a atenção. Os 5 tons representam tudo aquilo que ocupa incessantemente a mente. Os 5 sabores representam tudo aquilo que alimenta os desejos sem jamais saciá-los. Em outras palavras, o verdadeiro problema não está nos olhos, está na mente que nunca para de desejar novas imagens. Não está nos ouvidos, está na mente que nunca suporta o silêncio. Não está na língua, está na mente que nunca conhece o suficiente. Por isso, o sábio simplifica sua vida, não porque despreze o mundo, mas porque deseja voltar a enxergar. Os sentidos foram feitos para revelar o mundo, mas o ego transforma os sentidos em instrumentos de apropriação. Os olhos deixam de contemplar e passam a desejar. Os ouvidos deixam de escutar e passam a selecionar apenas aquilo que confirma suas crenças. O paladar deixa de nutrir e passa a buscar compensação emocional. Nesse momento, os sentidos deixam de servir ao tal e passam a servir ao ego. E então, a própria percepção torna-se distorcida. Por isso, Lao Tse não propõe mutilar os sentidos, propõe libertá-los, olhar sem cobiça, ouvir sem preconceito, saborear sem compulsão. Quando isso acontece, os sentidos recuperam sua função original. Deixam de ser portas pelas quais o ego invade o mundo e tornam-se janelas através das quais o Tao contempla a si mesmo. E talvez aqui esteja a lição mais profunda desses versos. A maioria acredita que quanto mais experimentar o mundo, mais conhecerá a vida. Mas Lao Tse revela exatamente o contrário. Existe um momento em que acumular experiências deixa de aproximá-lo da realidade e começa a afastá-lo dela, porque a realidade nunca esteve escondida na quantidade. Ela sempre esteve presente na qualidade da atenção. No fim, o sábio percebe algo que parece impossível ao homem comum. Não é preciso ver mais para enxergar. Não é preciso ouvir mais para escutar. Não é preciso provar mais para saborear. É preciso apenas
retirar o véu da mente que transforma cada percepção numa busca incessante por mais. Então, os olhos voltam a ser inocentes, os ouvidos voltam a ser profundos, o paladar volta a ser simples, e o mundo que sempre esteve diante de nós, finalmente revela sua beleza silenciosa, pois o tal nunca esteve escondido. Quem estava escondida era a nossa própria percepção. Agora, olhe para a tua própria vida. Quantas cores entram diariamente na tua mente? Quantos sons, quantos sabores, e não apenas físicos, também informações, redes sociais, opiniões, comparações e desejos. Tudo isso ocupa os teus sentidos e pouco a pouco tua percepção vai ficando saturada. Então, o extraordinário torna-se comum e o comum torna-se invisível. O sábio faz o movimento oposto. Ele simplifica, reduz o excesso e protege seus sentidos. Não porque despreza o mundo, mas porque deseja voltar a percebê-lo verdadeiramente. Quando a mente se aquieta, uma flor basta, uma brisa basta, uma refeição simples basta. E o universo inteiro volta a se revelar. O problema nunca esteve nas cores, nem nos sons, nem nos sabores. O problema está no desejo incessante de intensidade. O excesso anestesia, mas a simplicidade desperta. O homem acredita que viver mais é experimentar mais, mas o caminho revela: viver profundamente é perceber mais, e perceber mais não exige excesso, exige presença. Para a tua vida, observe. Proteja os teus sentidos da saturação constante. Aprenda a permanecer algum tempo em silêncio todos os dias. Redescubra a beleza das coisas simples e observe quanto a tua inquietação nasce do excesso de estímulos. Vai e lembra-te: quando os olhos deixam de correr, começam a ver. Quando os ouvidos deixam o ruído, começam a escutar. E quando o coração deixa de buscar o extraordinário, descobre que o tal
sempre esteve escondido no mais simples.